mas agora vai iniciar no YouTube. Pode iniciar no YouTube agora também. Agora vai começar também no YouTube. Que coisa. Vamos lá, então. Bom dia, bom dia. Obrigado pela paciência, né, de estarem aí aguardando a gente. E obrigado por aceitarem o convite de estar conosco aí, né, em mais uma live do nosso projeto aí de compartilhamento da construção coletiva e colaborativa do espaço Conectando Gerações. Está me ouvindo aí, Cassiano? Olá, tudo bem? Olá, agora sim. A gente estava organizado de uma forma, estamos nos readaptando aqui. Bem tranquilo. Aproveitando já, a professora Suzana vai dando bom dia aí, então vamos iniciando. Daqui a pouquinho eu também agora vou botar o fone para ficar melhor. Bom dia a todos que estão conosco, mais uma live, nosso 14º episódio, né, de compartilhamento aí da construção do espaço Conectando Gerações, o espaço que foi inserido na 4ª Expo Prata em outubro de 2023. Gratidão, Cassiano, gratidão, secretária da Educação, Tatiana, por estarem conosco, por terem aceitado o nosso convite. Gratidão imensa aí a todos que estão tendo a paciência, né, de voltar em função da tecnologia, que a gente não tem o que fazer, mas a gente é insistente e estamos aqui para dar seguimento, né, para dar continuidade. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, né, nossa construção, que não é nossa, nem minha, nem do Ademar, mas sim é da cidade como um todo. Então, estamos muito felizes em receber vocês e possamos, então, ter aí uma ótima manhã de compartilhamento de experiência. Opa, agora sim. Agora sim. Que bom, gente. Nos ajustando aqui, dando umas pequenas gambiarras aí para participar todos juntos. Depois eu imagino. Isso é normal, né, gente? Isso é normal. Como a professora diz, faz parte da nossa construção. Isso também faz parte. Cassiano, Tatiana... Tenta dar um jeito. Sempre a gente dá um jeito, né? Principalmente quem trabalha nos setores públicos, né? Tem que ter muita criatividade para poder executar as coisas, poder levar para a nossa comunidade o melhor, né? Tatiana, pode dar o teu bom dia. Obrigado pelo convite. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia, obrigada. Estamos aqui nos adaptando, mas faz parte sim. E não é por acaso, né? Vai ver que não era para ser tão cedo, era para ser um pouco mais tarde, tudo certo. É um prazer estar com vocês, rever a prof. Suzana, né? Nos conhecemos no ano passado, né? No tempo que antecedeu ali a Expo Prata. Muito bom ouvi-la e Ademar também. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Cassiano também, dá o teu bom dia aí para o pessoal. Agora sim, oficialmente, então, né? Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Passo minhas palavras à Tati, né? Agradecer o convite, né? Por estarmos aqui participando, né? Com a prof aí e com a Ademar também. E que bom nos encontrarmos aí para conversar um pouco sobre cidades inteligentes. Hoje nós estamos na live 60 já do nosso canal aqui, né? 60ª live já. Então, a gente levando um pouco desse compartilhamento, desse processo, levamos um pouquinho sobre a cidade educadora de Porto Alegre no primeiro período, sobre cidades inteligentes lá no início, e agora falando sobre o projeto Conectando Gerações. Vamos em um pouco mais objetivo hoje, porque atrasamos um pouco o nosso horário. Tatiana, inicialmente, como é que foi receber esse convite de participar de um evento numa construção, porque fizemos isso junto, desde a primeira reunião que você esteve presente lá. Então, nos comenta um pouquinho sobre como é que foi receber esse convite inicialmente. Bom, até conversando aqui com o Cassiano, né, quando a gente estava discutindo, né, que vamos conversar sobre. Realmente, de início, a gente não entendia muito bem o que ia acontecer, porque era algo inovador,
né? Desafiador, inovador, é uma ideia diferente do que nós estamos acostumados, um formato jovem, né? O próprio nome já diz ali, é algo conectando gerações, mas em que sentido? E foi algo muito despojado, né? Eu diria aquela distribuição ali de sentar onde se sente confortável, onde que se sente acolhido. O que a gente pode perceber no tempo que antecedeu, talvez a minha dúvida também era dúvida de outros setores, outros segmentos que estavam ali durante o tempo de planejamento. Mas eu diria, hoje não se concebe mais fazer eventos muito formais, né? E com formatos ali um sentado atrás do outro, olhando para a cabeça daquele que está na frente. Então, realmente foi algo inovador, diferente e que não pode deixar de acontecer, né? E essa ideia, sim, tem que ser disseminada, né? De ser feito em outros eventos nesse formato. Aí, esse tempo que antecedeu, acho que era de bastante dúvida, e no dia, quando iniciou o evento da Expo Prata, ver os jovens chegando, porque principalmente este público, eu acho que ele se sentiu bem em casa, né? Nós tínhamos ali tecnologias à disposição, os projetos das cooperativas, né? Todo esse envolvimento daqueles jovens que vieram, inclusive, de outros municípios para apresentar o seu trabalho, as suas propostas, né? Então, foi algo bem inovador. Eu diria algo à frente até do nosso tempo, né? Então, foi uma surpresa bem positiva. E o que a Secretaria de Educação tinha como contribuição quando a gente chegou aqui e conversou com o grupo, com o nosso grupo de trabalho? O que nós temos a contribuir conectando gerações? Então, o Cassiano aqui, ele é técnico, trabalha aqui na secretaria em vários setores, inclusive, e ele passa também um pouquinho de cada setor. Ele transita pelo pedagógico, pelo administrativo, pelo técnico, pelos projetos federais. Então, ele trabalha há anos, né, na educação e tem muito a contribuir como historiador. Então, por que não a Secretaria de Educação participar, né, com esse enfoque? E acredito, claro, depois o Cassiano vai falar, para ele também foi desafiador. Era um momento desafiador para todo mundo, mas afinal, que evento que estão querendo fazer? Então, eu tenho que concordar que é uma proposta nova, diferente. E a prof. Suzana tem muito conhecimento e sabia que ia dar certo. E ela vendeu a ideia, né? E conseguiu concretizar. E também o importante disso tudo é que a comunidade abraçou, né? Acredito que, claro, as dificuldades iniciais, elas sempre existem, mas acho que numa próxima Expo Prata ou outros eventos que venham a acontecer, né? Que a gente deseja muito que cidades inteligentes seja uma realidade para Nova Prata. A gente sabe que no momento a gente não pode abraçar tudo, mas até tenho acompanhado de outros municípios, né, que são cidades inteligentes. A gente acompanha, procura se inteirar e conhecer, mas é um aprendizado. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a importância de tudo isso e aquilo que a prof. Suzana falava muito e fala, a conexão de tudo isso, né? E agora, pensando no nosso legado também, a educação dentro da sua humildade aqui, do que a gente pode, a gente fica à disposição para aquilo que a gente puder ter parceiro, porque a gente sabe que é o aluno, é a escola que traz toda essa vida, né, para a comunidade, esse envolvimento. E aqui em Nova Prata a gente tem várias iniciativas que são muito boas, elas precisam ser amarradas,
né? Elas precisam se dar as mãos e juntar as forças. Então, a gente fica à disposição para toda a conversa, né? A gente sabe que o caminho é longo, né? É só o começo. A gente tem muita coisa para crescer, para amadurecer. Nova Prata é uma cidade nova, ela não tem nem 100 anos ainda, né? Não é uma cidade velha. Então, como uma cidade nova, ela tem muito a crescer ainda. Então, é isso. Depois, se a gente puder contribuir mais. Assim, de forma, só para nós termos uma ideia, hoje, quantas escolas nós temos no município, atuação da Secretaria hoje dentro do município, só para nós passarmos uma ideia para o nosso público? Ok. Então, a Secretaria de Educação de Nova Prata, ela é um sistema de ensino, né? Porque o nosso Conselho de Educação, nós temos um conselho e sistema de ensino. Então, dentro do nosso sistema municipal, nós temos 12 escolas, sendo 6 de educação infantil, 6 de ensino fundamental. Um universo de quase 600 servidores, entre professores, gestores, atendentes de creche, os professores de educação infantil, fundamental, monitores de aluno especial, operários, merendeiras, enfim, né, de servidores em quase 600. E temos 2.750 alunos hoje. E temos as escolas estaduais, que são nossas parceiras também, né? Elas são regidas, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul, seguem as orientações da SEDUC, mas a gente, né, também são nossas escolas da nossa cidade, que são 4, né? Sim. Que bacana, que legal. Cassiano, o Cassiano também tem muito contato, porque ele é um historiador, né? O historiador também conhece muito bem toda essa trajetória do nosso município, né? Nesse legado que a gente está aqui também juntos procurando entregar para a comunidade, os 100 anos de Nova Prata, né? Que infelizmente é um momento um pouco delicado, mas que privilégio que nós temos de viver esses 100 anos aqui no aniversário do município. Cassiano, então, a tua percepção aí, da mesma forma que eu perguntei para a Tatiana aí, para você nos falar um pouquinho sobre, até porque você também no lançamento da Expo Prata fez também lá uma participação, então nos coloca um pouquinho sobre essa sensação desse convite inicial. Bom, como eu estava falando, né, a secretária Tati, eu participei dos dois lados. Eu participei aqui dentro, internamente, nas articulações, com o lado das escolas, da participação das escolas. E depois, né, como um produto, vamos dizer assim, da secretaria, né, teve a oportunidade de participar, acho que foi num sábado à tarde, né, de uma desses momentos, né, que aconteceram ali dentro do espaço, né, conectando as gerações da Expo Prata, em que eu pude participar, né, trabalhando com a questão da história de Nova Prata, que é um objeto de pesquisa meu já, que eu estou buscando ele desde a minha graduação, que passou pelo meu mestrado, segue pelo meu doutorado, né, essas pesquisas voltadas, mas o foco sempre foi dentro da sala de aula, né, então esse espaço também me permitiu, né, que eu pudesse também apresentar esse material, apresentar essas informações, essas discussões para o grande público, né? Então, teve essa outra janela. E aí, como falou a Tati, né, a gente também desconhecia completamente o formato, porque a gente está acostumado com um formato mais engessado, mais acadêmico, mais espectador ouvinte, né? Lógico que quando eu trabalho isso, né, bom, a Tati está aqui junto comigo, tá? A gente trabalha muito com isso dentro da sala de aula de forma bem mais livre, né? Quando a gente vai participar desses eventos, dessas atividades, mas para o grande público é sempre um pouco mais desafiador, porque tu não sabe qual é o teu público e não sabe qual é o impacto disso. Mas o formato, como que foi criado aquele espaço, né? Eu digo que foi um espaço, vamos assim, analógico digital, vamos chamar, né?
ele tinha um espaço analógico das pessoas, da conexão, do físico, da interação, da conversa, ao mesmo tempo que ele tinha uma pegada digital, uma pegada, vamos dizer assim, de rede social, internet, né? Como que seria essa pegada? Era um lugar que ele não estava ali obrigando que as pessoas se engessassem naquele espaço, isso eu achei bem interessante, né? Permitia que as pessoas circulassem por aquele ambiente, então isso permitia que no momento que eu estivesse conversando com essas pessoas, elas poderiam daqui a pouco se ater em alguns pontos da fala e outros não, né? Vamos dizer assim, enquanto estava assim, pegando alguns aspectos, estava acompanhando, em alguns outros momentos poderiam, né, dar atenção para outros focos. Mas uma coisa que eu achei bem bacana, assim, é que comecei a conversar, enfim, né? E aí começou a chegar pessoas que realmente conectou, vamos dizer assim, a minha participação, minha fala, com quem realmente queria ouvir aquilo. Isso eu achei bem bacana, né? Porque acabou se criando um público, eu não vou dizer seleto, mas um público que estava olhando para aquilo com um olho que acabou sendo bem interessante. Sabe aquela conversa que parece meio demagógica que tu diz, não importa a quantidade, mas a qualidade, né? Parece uma demagogia, uma frase de efeito já, mas foi bem isso que aconteceu, né? O que eu tive ali foi um feedback de pessoas, não em grande quantidade, como um auditório, uma coisa assim, mas pessoas que realmente estavam ali porque estavam interessados e querendo interagir, né? Tanto que, lógico, eu estava muito engessado ainda dentro de uma visão, fui trabalhando, enfim, com a dinâmica ali da temática, mas depois Deu uma cortada aqui. Não está saindo a voz, eu acho. Não estou te ouvindo, Cassiano. Professora, está me ouvindo? Tudo ok? Estou te ouvindo, só não estou ouvindo o Cassiano também. Eu acho que deu uma queda lá no sinal da internet. Normal isso também. Até a minha que deu uma oscilada. Oi, Cassiano. Vocês conseguem retornar? Prof, no retorno deles aí, tu pode já buscar algum questionamento que você queira dar continuidade aí. E foi bem isso, né, professora? Eu acho que o sentido vamos falando um pouquinho daqueles retornos que eles caíram, eu acho. O sentido que a gente propôs lá, a percepção das pessoas nos deixa feliz, né? Porque a ideia era essa, né? De ter um ambiente onde as pessoas não fossem obrigadas a entrar, sentar, ficar aí, tem que ficar 2 horas ouvindo uma pessoa ou outra. Foi a nossa intenção era realmente isso, que as pessoas acessassem o ambiente, inclusive elas podiam passar por dentro do ambiente, seguir o passeio dentro da própria Expo Prata, né? Então esse momento eu acho que foi bacana e essa percepção do Cassiano vem bem de encontro daquilo que foi a proposta do Espaço Conectando Gerações, né? Com certeza. Fiquei muito feliz aí com a fala da Tatiana, né, e do Cassiano. E na fala da Tatiana, me chamou a atenção porque, mesmo eles não entendendo, né, como ela colocou, né, um espaço muito à frente do período atual, vamos dizer assim, mas eles estão à disposição, e sim, eles querem a continuidade desse espaço. Não só dentro da Expo Prata, mas a continuidade desse espaço. E como eles podem participar. Então, agora eles já conseguiram entender o que é esse espaço e conseguiram entender que é essa conexão. E aí, fico muito feliz, porque ontem eu até eu escrevi um pequeno artigo, né, de uma página, tá, para o nosso blog, né, Ademar? Para trabalhar essas questões que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul, os nossos aprendizados.
E aí eu estava escrevendo exatamente sobre o que o nosso texto constitucional estabelece, que é a questão da colaboração. Nós temos um formato de Estado, ou seja, o nosso país, o formato dele, ele é de colaboração. Só que nós até hoje não conseguimos tirar isso do papel. Então, isso diz, o nosso texto constitucional nos diz isso, e o próprio texto da Constituição diz que é necessário uma lei, né, uma lei complementar para estabelecer como fazer isso. Só que nós não conseguimos decidir como fazer isso, porque nós não temos experiências para dizer como fazer isso. E vejam, exatamente essa construção é que vai nos dar essa experiência de como que a gente vai fazer isso. Então, eu fico muito feliz porque nós estamos conseguindo levar na prática a experiência para algo lá no futuro poder ser um modelo e ser um modelo de como as cidades querem que isso aconteça e não como um regramento de cima para baixo é imposto. Então, eu fico muito feliz, assim, porque realmente está havendo esse processo de criação desse modelo de colaboração. Então, o início de uma trajetória que está sendo construída e tendo Nova Prata como o modelo dessa construção dessa história. Então, olha que lindo o legado que Nova Prata está deixando aí. Tá? Vai fazer 100 anos agora, dia 11 de agosto, e olha que lindo legado Nova Prata está deixando para o Brasil. Legal, é isso mesmo, é o que a gente quer deixar para delegado para as nossas futuras gerações, né? Eu não estou te ouvindo, professora, tu... Está me ouvindo? Agora sim, pode dar continuidade aí. Tá, entrou o Cassiano, que eu não estou vendo. Sim, eles estão aí na live. Ai, que legal. É que eu não consigo enxergar, me vejo sozinha aqui, então por isso eu perguntei. Gratidão imensa, Tatiana e Cassiano, pelas percepções de vocês, né? Que realmente a gente conseguiu, né, atingir esse propósito com essas percepções, dá para verificar claramente aí que vocês conseguiram captar. Então, eu gostaria agora, né, de ver com vocês, assim, deixa eu voltar aqui um passinho. Vocês falaram, né, os dois aí colocaram, né, a participação, a continuidade, né, como a gente pode continuar, o que é possível fazer. Então, nós estamos, todo esse projeto, né, que é esse projeto Conectando Gerações, ele foi escrito. Então, ele agora está escrito, ele está escrito como um projeto de uma política pública, tá? Onde eu minimamente, e posso estar errada, tá? Mas eu minimamente tentei colocar no papel essa escuta que eu fiz em relação à cidade. O que a cidade, afinal de contas, quer deixar como legado. E a primeira coisa que eu escutei foi exatamente isso que vocês compartilharam. A continuidade. A gente quer isso como continuidade, tá? Só que essa continuidade não sou eu que vou fazer. É o meu papel, né? É um papel de escuta da cidade e trazer essa inovação para que a cidade possa dar esse segmento. Então, eu convido, na sequência eu faço a pergunta, da gente fazer essa construção de forma coletiva e colaborativa. Nós vamos fazer um encontro, nós ainda não temos a data oficial, nós vamos organizar isso, mas já estamos aqui convidando oficialmente a todos que estão participando conosco. No final de junho, nós vamos fazer um encontro presencial em Nova Prata, tá? Para que cada um possa, agora sim, dizer, afinal de contas, o que quer e como quer. Para que a gente possa, então, fazer essa construção e de como é que a gente vai fazer essa trajetória e poder fazer esse lançamento para a cidade em agosto. Por quê? Porque em agosto, Nova Prata efetivamente completa os 100 anos. Então, quem vai dizer que legado é esse, o que vocês querem, como querem ter esse legado, é a cidade. Então, eu já convido vocês de antemão, né, para dar seguimento
E aí sim, vocês vão poder ver melhor quais são as possibilidades de participação e no que e como, né? A educação pode participar, no que pode se engajar, e como a Tati falou, essa necessidade de conexão entre os lindos projetos que temos, ou seja, vamos construir isso de forma coletiva e colaborativa, tá? Então, já faço esse convite para vocês, né? Já de antemão em relação a isso. E agora, dando seguimento à pergunta, tá? A Tati, né, compartilhou aí como é que foi essa construção, o Cassiano também, como foi essa construção e como é que foi isso no espaço, tá? Agora, dentro do espaço, né, vocês, os dois participaram, né, em determinados momentos, de formas diferentes, né, vocês participaram. Além da participação de vocês, né, como o Cassiano falou, de poder colocar a história, a Tatiana, né, de ter levado os alunos, né, como que foi a presença nesse espaço? Como foi, não só no momento que vocês estiveram, mas o que vocês estão vendo, escutando, sentindo em relação a todo esse processo? A cidade tem falado, vocês como servidores públicos, o que vocês estão escutando, o que vocês querem, por quê? Porque, na verdade, não somos nós só fomos o início aí dessa trajetória para que a gente possa escutar vocês, e vocês como servidores são muito melhores aí, poder dizer o que efetivamente a cidade quer. Então, gostaria de escutar vocês nesse segmento. O que vocês estão escutando e o que vocês pensam, né, nessa continuidade dessa trajetória? O que vocês almejam? Quais são as expectativas de vocês? Bem, assim, após a realização da Expo Prata, a gente ouviu muitos elogios por parte dos professores. A gente claro, a secretaria participou aí na questão da organização do transporte para que, né, esses jovens pudessem ter o acesso. A gente entende também que lá naquele momento teve a questão climática que atrapalhou um pouco, né? Infelizmente, na data em que foi realizada, que talvez a gente teria tido um aproveitamento até maior, né? Principalmente no sábado, no domingo. E ouvimos também por parte de alguns jovens que estiveram, que acharam muito interessante e que não dava vontade de sair de lá. E até algumas pessoas aqui do nosso convívio, da secretaria também, alguns colocaram que estava um espaço bom para ficar, né? Assim, as pessoas entravam, iam conhecendo ali os projetos, ouvindo. Quem estava, até alguns familiares meus colocaram, eu entrei lá na hora que o Cassiano estava falando, eu fiquei assistindo, eu ouvi fulano, que interessante, eu nem sabia que tinha isso em Nova Prata, eu nem sabia que isso existia, porque teve várias intervenções ali, né? E acho que é um espaço em que cada um também, dentro da programação, consegue escolher. Eu vou nesse determinado horário porque tem algo interessante para eu ouvir, né? E acho que é um espaço, como eu falei anteriormente, não pode se perder, né? E o que eu penso, mas o meu pensamento ele não é só meu, acredito aqui, da equipe, de quem pensa educação, que a gente tem que encontrar outros momentos de fazer esse formato, talvez, né? Talvez aqui no nosso próprio centenário, nas comemorações, e começar a conhecer o que é uma cidade inteligente, o que é verdadeiramente conectar gerações, né? A gente sabe que existem várias iniciativas isoladas, até em escolas, né? Tem iniciativas, tem professores, tem educadores que realmente têm ideias inovadoras, mas às vezes fica lá, dentro daquelas 4 paredes da sala, né, com os seus alunos, no máximo com as famílias, ou que compartilha com a direção. Então, a gente tem que transpor esses muros da escola, né, e trazer a escola presente na comunidade. E uma coisa que, nesses meus 30 anos de prof, de sala de aula, de escola, sempre eu gostava muito das atividades
que a escola faz para a comunidade. E a gente percebe aqui em Nova Prata que tem algumas escolas, tanto municipais quanto estaduais, até particular, que fazem atividades que são abertas à comunidade ou aos pais e que a família inteira participa, né? Então, a gente tem realmente algumas atividades que a escola faz e que ela tem que prever que ela vai ter muita gente lá dentro, sabe? Que ela precisa acomodar a família do aluno, são os avós, às vezes até vizinhos que participam, porque acompanham a vida daquela criança, e daí ela vai lá apresentar uma atividade e todo mundo quer participar. Então, isso a gente não pode perder aqui em Nova Prata, né? A gente tem que resgatar cada vez mais. É a função social da escola e juntar, porque nós aqui nós temos que pensar nas escolas, né? Nós temos que nos ocupar principalmente desse nosso público, como eu falei, são 2.700 alunos, multiplica por quanto, né? Quantas pessoas tem na nossa comunidade que tem alguém, algum sobrinho, tem um netinho, tem o filho do vizinho, né? São essas crianças, esses adolescentes, e que a gente tem algum vínculo, né? O Ademar também é tio, né? Também participa, com certeza, da vida de sobrinhos, enfim, todo mundo, de alguma forma, está vinculado. Então, a gente tem que pensar uma cidade inteligente que atende, né, toda essa comunidade. E essa função social da escola, ela é muito importante. Por que não fazer momentos em que vêm as pessoas né, da melhor idade para dentro da escola num determinado momento? Quanto elas têm a ensinar, né, a compartilhar. Então, e da mesma forma, as escolas fazem muita atividade da família. Uma vez a gente fazia mais, era o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Hoje nós estamos fazendo o Dia da Família, porque se percebeu que as famílias estão com formatos diferenciados que a gente tem que respeitar e que também a família, às vezes, é mais mãe daquela criança, é a avó, né? Ou é mais mãe, é a tia. Então, tem um momento de vir para a escola, de participar, de conhecer, conhecer onde que a criança fica, conhecer onde esse jovem compartilha, né? Conhecer esse espaço, estar participando, contribuindo de alguma forma. Então, a gente tem que sempre pensar em ações desta natureza. Estamos engatinhando, né? Mas eu acho que o que a gente tem de contribuição para Nova Prata, em termos de educação, são coisas bem simples, né? São atividades simples. Do momento em que as mães vêm para a sala do filho ensinar a fazer alguma coisa que ela sabe, ou cantar uma música. A gente tem algumas experiências também de avós que sabem fazer alguma atividade, a escola valoriza isso, traz para a escola. E para a comunidade, então, nem se fala, né? Dá para ampliar. Tem muitas coisas que... A educação, ela não tem início, meio e fim. Ela tem... É um contexto todo, que não se encerra. E quem educa, quem trabalha com educação, não sabe até onde que vai interferir, né? É algo que não tem como medir, né? Eu acho que o que o Silvio colocou agora, né? Dessa interação, eu acho que isso é uma coisa que da educação que pode expandir para toda a sociedade, né? Como um todo. As cidades, elas não ficam inteligentes porque a gente estuda e guarda para si o conhecimento. Elas vão se tornar inteligentes no momento daquilo que tu falou, né, Tati? Que a gente sai, não só a escola sai do muro, né? Mas todos os seus sujeitos da cidade saem dos seus muros e se juntam para conversar, né? Sendo que essa conversa ela não precisa ser de consensos ou dissensos, mas de honestidade, né? De sinceridade e se encontrar e discutir, né? Como fazer? O como fazer e de que forma isso tudo vai impactar lá na frente, né? Isso na educação a gente percebe muito. Então, eu acho que uma cidade inteligente, ela passa também por uma cidade que busca ser uma cidade educadora, que se educa. Se educar que não é necessariamente ensinar e aprender, mas é conviver, estar com o outro, né?
Dentro das áreas humanas, a gente fala muito que a gente se constrói não por conta, a gente se constrói sempre olhando o outro. Muitas vezes o rival, às vezes o arqui-inimigo, né? Às vezes o time contrário é que nos cria, que nos constrói enquanto personalidade. E isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom porque no momento que a gente enxerga o outro, a gente usa ele como um parâmetro, usa ele como um exemplo e às vezes a gente acaba convidando esse outro a também fazer parte desse espaço para fazer uma construção mais grande. Inevitavelmente se constrói um algo a mais sem a gente perceber, né? Então acho que é bem interessante isso, né? Acho que a educação tem esse mote e eu acho que espaços como esse, por exemplo, né, que a gente vivenciou ali, ele não conecta gerações, ele conecta ideias, né? Ele conecta pessoas por meio das suas ideias. E isso que é bem importante, né? Quando a gente vai conectar, quando a gente vai conviver, a gente precisa de uma horizontalidade, né? E não uma verticalidade de convivência, que era aquilo que a prof estava colocando, a professora estava colocando agora há pouco, né? A gente precisa ter esse diálogo olho no olho, essa troca de experiências, essas conversas, essas interações para a coisa fluir, né? Então, quando tu tem um lugar com várias possibilidades, com várias pessoas, né, com cada um saindo do seu muro, né? Não só a escola, mas os outros espaços sociais, como eu percebi lá naquele dia, acho que a Tati também deve ter percebido, né? Isso permitiu que a gente tivesse outras formas de conectar, né? Lógico que a gente vai sempre olhar com o nosso olho, né, Tati, de educação, porque nós estamos enraizados na educação, mas isso nos permite que a partir desse olhar a gente olhe os outros, né? Olha as outras formas de ser, de habitar, de conviver no espaço social, né? E também de a gente continuar perpetuando as nossas memórias. Isso tudo é uma forma de a gente construir um negócio essencial para a nossa cidade, que é identidade. Sem identidade, a gente não começa... Sem identidade, a gente não é uma cidade inteligente, porque a gente já morre na praia no momento que a gente não descobre o que a gente é, né? Exatamente. E não dá para deixar de mencionar aqui, né, as ações voluntárias, porque maior parte ali da atividade que aconteceu e do que continua acontecendo sempre tem que contar com parcerias de voluntários, né? São pessoas que dispõem ali do seu tempo para fazer. O Cassiano também, ele tem feito trabalho nas escolas nessa questão da história de Nova Prata, para contribuir com as aulas dos professores. Quando o professor solicita, a escola solicita, prontamente, né, ele se organiza aqui no trabalho e vai para a escola, até porque nós somos professores e a gente quer estar na escola. Nem sempre é possível pelas demandas, mas sempre que possível a gente... E o Cassiano tem dado continuidade ao trabalho que foi feito lá naquele dia nas escolas, né? Indo nas turmas, principalmente de 5º ano, de 4º ano, e são essas turmas que trabalham com a história do município. Então, ele tem sido voluntário nesse sentido, claro, né? Organiza o trabalho dele para poder atender essa demanda também. E a gente conta sempre com muitas pessoas da comunidade que são convidadas também a ir para as escolas, né, para conversar com alunos sobre determinado assunto. E as pessoas normalmente atendem e gostam muito de ir, né, na escola e compartilhar esses conhecimentos. Então, a gente sempre busca... E a gente tem aqui em Nova Prata várias iniciativas já formais, né, e legalizadas de voluntariado, e que fazem um trabalho maravilhoso. É como a gente pensa, temos sempre que unir as forças dentro de uma legalidade, né, dentro de parâmetros, de normas, enfim, mas Nova Prata é uma cidade que tem muito a crescer, né? Eu acho que essa... Então, de parabéns. Essa iniciativa nos mostrou o quanto isso é importante, né, Tati? Quanto cada um, com aquilo que sabe, com aquilo que pode, contribui. Que pode contribuir. Né, para um contexto maior da sociedade. Né? Vai estar contribuindo de que forma, de que amplitude, a gente não sabe, mas o importante é estar colaborando com isso, né? A gente não deixa a peteca cair quando todo mundo participa do jogo, né?
Ouvindo vocês, assim, eu fico muito feliz. Dá para ver a minha cara de satisfação aqui em tudo que vocês estão falando, de saber quanta coisa a gente está movimentando na cidade. E, principalmente, a percepção das pessoas do espaço lá, a gente fica feliz e cheguei a me emocionar de ouvir isso, porque a construção, para mim também, a professora Suzana trazendo as ideias, eu aqui a campo buscando as experiências, e quando a gente leva as experiências concretas para as pessoas verem, isso se materializa, né? Porque não é só uma apresentação, algo que poderemos implementar no futuro. Não, a gente levou experiências que estavam, muitas já realizadas, muitas já concretizadas, e algumas que começaram a se construir a partir de lá, e continuam essa caminhada, né, professora Suzana? Foi assim, é fantástico ouvir isso, fantástico. Nossa, maravilhoso. Não, quando vocês falam assim que a educação tem a contribuir são atitudes simples, eu fico encantada, porque é exatamente isso, é resgatar o simples. A gente precisa voltar a resgatar o que é o simples, o básico, que a gente deixou de lado. Cada um de nós entrou para dentro de um muro, né, de paredes, e parece que está ali numa prisão. E agora está na hora de sair dessa prisão e resgatar esse simples. Então, assim, eu fico feliz, porque não é algo estratosférico, não, né? Com boa vontade, a gente consegue e ver que, na verdade, assim, aquele momento, né, já está frutificando, que, na verdade, sem absolutamente falar absolutamente nada, vocês já estão fazendo, vocês já seguiram, o Cassiano já está aí transmitindo esse legado dessa história, que, na verdade, é o resgate da sua cultura, do seu local, do seu espaço. Porque se a gente não sabe da onde a gente veio, né, a gente não vai saber para onde a gente vai. Não tem como. Então, eu fico emocionada assim, em ver que, nossa, já está funcionando, não tem que fazer grande coisa. Na verdade, só, como vou dizer, organizar, né, vamos dizer assim, uma metodologia para dar o segmento, porque as atitudes, o formato, as ações, tudo já está sendo feito. É só estabelecer uma organização de conexão da cidade, tá? É isso. O resto tudo já está indo. Muito, 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 muito feliz em escutar essas experiências e ver como vocês já estão fazendo. Não é o que vai ser feito. É o que já está sendo feito, o que já foi constatado depois do espaço e que já está sendo colocado em prática. Até mais um detalhe. Depois que aconteceu a Expo Prata, a gente se deu conta, meu Deus, tinha tanta coisa que podia ter se colocado lá de alunos, mas a gente não conseguia entender. Então, assim, a gente pede até desculpa pela nossa falta de, daqui a pouco, entender melhor. Agora, numa próxima oportunidade, a gente já entendeu. Então, assim, é uma construção que teve que desconstruir para agora ir construindo uma nova ideia. Porque a gente teria muitas iniciativas das escolas que poderiam ter aparecido lá como uma contribuição, se não durante todo o tempo, mas num determinado dia, de um grupo de alunos, ou de uma iniciativa, ou de uma atividade que eles fizeram que foi legal lá numa sala de aula, porque tem muita coisa boa dentro das escolas acontecendo enquanto nós estamos aqui, né? Está acontecendo 1000 coisas, e não só nas escolas municipais, nas estaduais e particular também. Então, entendendo a proposta, numa próxima oportunidade, quanta coisa vai ter. Depois que passou, a gente, meu Deus, a gente podia ter feito, mas a gente não teve a iniciativa, mas talvez não era o momento, né? Tem que passar né? Precisou experimentar para amadurecer a ideia, e acho que conectando gerações justamente dentro da história da nossa cidade, para daqui, num outro momento, a gente tem outras coisas para apresentar, né? Com outro enfoque. Tenho certeza que a próxima Expo
Prata, nós vamos ter que ampliar o espaço conectando gerações, porque realmente, depois que aconteceu, as pessoas perceberam. Até eu fui para as escolas pessoalmente falar com todos os diretores e a gente percebeu isso, sem compreender realmente, por mais que a gente tentasse explicar, porque muitos dizem, mas qual é que é a programação? Não, a gente não tem programação. A gente vai colocar as coisas lá dentro. E eu também, como a gente faz a Expo, a gente participa da organização do Expo Prata, e a gente faz uma programação. Às 8 da manhã isso, 8h30 aquilo, 9 aquilo. Eu dizia, professora, cadê os horários? Professora, quem vai ser os horários? Ademar, calma que a gente vai construir. Então, foi tudo isso que foi uma experiência nova para todos nós. Mas como a professora sempre fala, temos que desconstruir algumas coisas para depois fazer uma nova construção. E eu acho que é isso. Prof, hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, também não vai dar para alongar muito, né? Vamos alongar mais uns 10 minutinhos, mas eu acho que já está na hora daquela pergunta que você faz para todos que participam aqui da nossa live. Tá bom, na minha pergunta final. A minha pergunta final é pessoal, tá? Qual foi o aprendizado individual, tá? Interno, da Tatiana, do Cassiano? Agora, não falando de servidor público, não falando de secretário, não falando de historiador, mas estou falando agora do ser humano, pessoa humana. O que a Tatiana, como ser humano, conseguiu levar de aprendizado? O que o Cassiano, com esse ser humano, conseguiu levar desse aprendizado, desse espaço? Bem, como ser humano, o aprendizado foi de que nem tudo precisa ter um formato, né? Que justamente as coisas ali estavam aos nossos olhos, você consegue visualizar aquela série de iniciativas fantásticas, né, por parte de jovens, sem estar falando. Então eu ouço e eu, como ser humano, eu me interesso mais, eu ouvi mais aquilo que me interessa, né? Então, que eu acho que ali naquele momento o aprendizado foi de que posso fazer minhas escolhas, né? Posso escolher onde eu quero estar e o que eu quero ouvir, né? Sem ter que daqui a pouco seguir um protocolo, né? Como vocês colocam assim, horário, que horas é isso, que hora é que... Não há necessidade de ter um cronograma, né? Nós aqui lidamos direto com cronograma e realmente são novas propostas e que é possível, mas requer dedicação. Houve muita dedicação. O aprendizado também é de ver o Ademar se dedicando muito, né, indo nas escolas e conversar. Acho que ele teve ali contribuiu também bastante para o crescimento dele, mas eu, ser humano, vendo alguém que não é da área se dedicando a ouvir um diretor de escola, esse é um lindo aprendizado para a gente, quando se vê as pessoas que não lidam com o aluno todo dia, né? Indo se inteirar das coisas de escola do pedagógico, desse trabalho ali, de como funciona uma escola, né? A escola, ela é multifaces. Então, o aprendizado foi esse. Muito lindo ver isso acontecer. Muito obrigada. Foi uma contribuição bem importante de fazer ver outras possibilidades. Foi bem interessante. Muito obrigada pela oportunidade. Cassiano. Acho que a Tati acabou ali. A Tati resumiu muito bem isso, né? Acho que esse sentimento, né? Lógico que esse desconstruir, quem é das áreas humanas não mexe tanto, né? Apesar de a gente mais falar sobre isso, mas praticar pouco às vezes, mas quando isso acontece a gente se sente mais à vontade, né? Mas acho que o que ficou do aprendizado, assim, continuando com aquilo, só complementando o que a Tati falou, né? E acho que tem tudo a ver com o cerne da questão, é ouvir, né? E poder falar. Acho que esse é o principal mote ali de tudo isso.
é quando a gente está disposto a ouvir a outra pessoa, né? Porque às vezes parece duas ações banais, mas elas são, parece que atualmente cada vez mais distantes, né? A possibilidade de a gente conseguir escutar e também de poder falar, né? Então, acho que esses dois verbos de ação, né, Tati, eles viram um alicerce para tudo isso, né? Então, quando a gente consegue ouvir, a gente aproveita, e quando a gente tem a oportunidade de falar, também a gente consegue se conectar. Acho que esse é o grande aprendizado, assim, poder estar com as pessoas nesse formato, né, dessa forma. Né? A gente vê que a gente não precisa grandes coisas, não precisa grandes protocolos, não precisa grandes bens materiais, o que a gente precisa é a gente. Precisa de Se jeito. movimentar. Se movimentando. Se movimentando. Legal, professora, sua percepção que lindo! Ademar, que lindo! Nossa Senhora, toda vez que eu escuto essa fala assim de o escutar e o falar, eu me realizo, né? Sem uma forma, né? Essa sou eu, na verdade, né? Essa sou eu. A louca que não tem forma, que prefere escutar, né? E aí, a partir da escuta, fazer essa construção de cada um pode contribuir com aquilo que tem de melhor. Então, escutar isso é porque realmente o propósito está sendo concretizado. Então, muita gratidão aí pela participação de vocês e por esse compartilhar. E já, né, de antemão convido para que a gente possa continuar de mãos dadas e dar esse segmento agora no final de junho e construir, então, esse legado e assumirmos a responsabilidade de colocar em prática esse legado dos 100 anos, para os próximos 100 anos de Nova Prata. Com certeza. Tatiana, por gentileza, suas considerações finais, então. Eu quero fazer uma pergunta para a prof. Suzana. Ela é adepta da comunicação não violenta, por acaso, e também tem alguma coisa de formação ou em círculos de construção de classe, pelas suas falas, da escuta? Sim, Tatiana, tenho sim. A minha trajetória toda é de pacificação social. Eu venho toda essa trajetória, conciliação, mediação, comunicação assertiva, círculos de paz, justiça restaurativa, ou seja, essa é a minha linha. Tá. Porque eu identifiquei muito nas falas do que a gente também já trilhou por aqui. Muito bem. Então, obrigada pela oportunidade da gente poder estar conversando, contribuindo aqui de forma simples, né? As nossas rotinas aqui, elas são, né, do dia a dia aqui, que às vezes a gente não tem um espaço de escuta, né? E de fala, porque é bastante tumultuado. Mas agradecemos muito a oportunidade de conversar, nos colocamos à disposição. A gente sabe que não é o ideal que a gente gostaria que fosse tudo, estamos caminhando para que um dia seja, né? A gente deseja muita coisa boa para Nova Prata e agradece muito essas contribuições, né? Eu acho que veio só acrescentar, né? E que muitas vezes a gente vai estar em contato, sim, conversando, compartilhando. Quando se fala em política pública, tem que estar junto, tem que, né, tem que andar, tem que discutir, tem que conversar. Então, ficamos à disposição. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Cassiano. Não, vou fazer as palavras da Tati aí. Cassiano falou, abre aspas, coloca o que a Tati falou aí, fecha, chinado. É isso aí mesmo. Acho que é o resumo da... É o resumo, acho que do que a gente percebe, né? Acho que a Tati captou muito bem aí nas considerações finais, faço dela, as palavras dela, as minhas também. Né? E obrigado pela oportunidade. Eu acho que é legal ver esse movimento, né? Essas ações, essas interrelações, né?
que parecem tão simples, mas que às vezes precisam ser costuradas para acontecerem, né? Então, que bom que sempre tem também alguém, né, determinado a querer costurá-las para que elas aconteçam. Então, e obrigado por a gente fazer parte desse cozer também, né, dessa inter-relação, né? E eu acho que, como a gente falou antes, todo mundo tem um pouco a contribuir, né? Acho que bom a gente poder estar contribuindo também e poder estar no meio para também estar tendo essa oportunidade de conviver com essas outras colaborações que são muito importantes também. Aí, obrigado. Que legal. Vejo que a Secretaria de Educação está em boas mãos. Achei fantástica a forma que vocês enxergam tudo isso, né? Apesar de não ser um educador, mas a gente lida muito com a educação no nosso dia a dia, porque a gente aprende todo dia com tudo, né? Então, a gente está envolvido, de certa forma, na educação. Então, foi muito bacana. Nossa, sensacional a participação de vocês. Para nós foi realmente uma honra tê-los aqui. E vamos continuar, sim. Nos próximos dias, a gente vai entrar em contato novamente, que nós vamos dar continuidade a isso. Que nem você falou, né, Tatiana? Tudo de forma voluntária. Mas é que, desde que eu entrei nesse propósito das inteligentes, depois veio a professora Suzane, trouxe muito a questão da cidade educadora. Ela enxergou tudo isso que vocês comentaram, ela teve essa percepção lá atrás. A Unissa Ademar, Nova Prata já tem uma estrutura de cidade educadora, ela já tem um alicerce muito bem formado. Falta tão pouco para nós alçarmos um voo maior, mas ainda falta compreensão de alguns setores da nossa comunidade, compreender isso um pouco mais, mas nós estamos nesse caminho, mostrando aos poucos para as pessoas compreenderem esse movimento e quem sabe daqui a uns dias nós vamos ser Nova Prata como uma cidade educadora a nível internacional, né? Lá com a Carta de Cidade Educadora. Professores, considerações finais aí para nós encerrarmos, que já é 12h17. Gratidão imensa por todos que estiveram conosco, acompanhando aí o nosso canal. Perdão pelas interrupções iniciais, fazem parte. Gratidão imensa, Tati, por toda a sua contribuição. Gratidão por fazer essa trajetória da paz. Gratidão, Cassiano, por esse servidor e historiador lindo, tá? Que compartilha aí a sua história, a história de Nova Prata e deixe esse legado. Que vocês possam continuar fazendo essa história e que a gente possa construir junto esse legado. Gratidão, Ademar, pela parceria de sempre e nos encontramos na quinta-feira. Quinta-feira estamos aí, possivelmente mais uma escola vai vir aqui falar um pouco, agora a gente vai começar a trazer as escolas também para falar um pouquinho. Obrigado, gente, passou mais de 40, 50 pessoas aqui na nossa live, obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado, Tatiana, Cassiano, professora, e nós estaremos de volta, quinta-feira, às 11 horas da manhã. Um beijo a todos vocês, que Deus nos ilumine, nos guarde, nos proteja e nos dê luz para nós continuarmos o nosso caminhada e construir o nosso Rio Grande do Sul. Um forte abraço a todos e obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado por estarem aí com a gente.